Minha terrível sogra está sem teto e minha esposa e eu não nos importamos. Eu tenho 25 anos e sou casado com Carol, 26 anos, e sua mãe, Daniele, que tem 61 anos, é um completo lixo, e isso é o mais gentil que posso dizer. Durante a infância de Carol, Daniele sempre diminuía Carol e a manipulava para fazer coisas absurdas, alegando sempre que seu pai as abandonou no Colorado para buscar fama e fortuna na Califórnia e se recusou a pagar pensão alimentícia, enquanto ela gastava a pensão em si mesma, comprando livros e roupas, sem apoiar a filha. Daniele também mudou o sobrenome de Carol no registro social para o sobrenome de Daniele quando ela era criança, o que tornou extremamente difícil para Carol conseguir emprego quando adulta, pois ela era uma imigrante legal para o governo dos Estados Unidos. Isso significava que ela tinha um sobrenome em sua certidão de nascimento e um sobrenome diferente em seu cartão de segurança social. Daniele também tinha um emprego muito ruim que não pagava bem e teve que alugar um apartamento com o nome de Carol porque Daniele tinha um histórico de crédito ruim e Carol tinha uma pontuação de crédito zero porque tinha 18 anos na época e não tinha contas próprias para pagar. Daniele sempre ficava em cima de Carol por não ter emprego, mas Carol dizia que não podia por causa do problema do nome. Acabaram sendo despejadas por falta de pagamento do aluguel porque o emprego de Daniele não era suficiente para pagar um apartamento de luxo e tiveram que se mudar para a casa da avó. Daniele perdeu o emprego durante a pandemia e está desempregada desde então. Há muitos cenários sobre como Daniele se aproveitava de sua própria filha, mas não quero entediar vocês com os detalhes. De qualquer forma, vamos à história. No final de 2021, enquanto eu e Carol estávamos noivos, ela decidiu se juntar à Marinha dos Estados Unidos. Ela mudou seu nome no registro social para o sobrenome de seu pai para combinar com sua certidão de nascimento e até deu ao recrutador os papéis de custódia da criança para comprovar seu nome. Ela se alistou, passou pelo treinamento básico, concluiu sua formação profissional e recebeu suas ordens para servir em um navio. Nos casamos em setembro de 2022 antes de ela ser enviada para Virgínia para suas novas ordens. Enquanto Carol estava servindo, eu passei um tempo empacotando minhas coisas para me mudar para Virgínia também e descobri que Daniele estava fazendo terapia para possivelmente seguir em frente, pelo menos foi o que imaginei. Eu tentei ao máximo me afastar dela durante esse tempo, mas ela sempre estava me incomodando, perguntando por que Carol não estava falando com ela durante o dia. Eu avisei várias vezes que ela não tinha serviço de celular em seu navio, mas para ela, era apenas uma daquelas coisas que entravam por um ouvido e saíam pelo outro. Eu finalmente cheguei a Virgínia em dezembro de 2022 para ficar com Carol. Estávamos ignorando todas as ligações de Daniele há um tempo. Avançando para abril. Carol recebe uma mensagem de texto de Daniele pedindo para ela ligar para conversar. Elas conversam por um tempo e Carol descobre que sua avó não está bem. Também recebo o convite de formatura do meu irmão pelo correio e quero vê-lo se formar em maio, o que significa que Carol quer ver sua avó porque teme que ela não chegue ao final de 2023. Daniele parecia ser super simpática, e Carol e eu pensamos que ela havia mudado por causa de toda a terapia que ela estava fazendo. Então, na semana passada, voamos de volta para o Colorado, e Daniele nos empresta seu carro enquanto estamos lá, e está sendo muito gentil conosco, como uma pessoa decente. Vemos meu irmão atravessar o palco, e Carol consegue ver sua avó. Enquanto estávamos lá, descobrimos que a avó quer se mudar para um lugar mais seguro com a tia de Carol por causa de sua saúde. E Daniele precisa se mudar para outro lugar porque, aos olhos dela, ninguém quer me acolher porque a família não gosta de mim. Dissemos a ela que, se não estivéssemos morando em um apartamento de 60 metros quadrados do outro lado do país, poderíamos ajudá-la. Novamente, ela começa a ser ainda mais simpática conosco enquanto ainda está no Colorado. Eu até avisei Carol que ela ser tão gentil poderia significar algo ruim no futuro, dada sua conduta passada. Carol concordou. Alguns dias depois de voltarmos para Virgínia, o que foi há 5 dias, Carol recebe uma mensagem de texto de Daniele dizendo que ela terá que viver em seu carro porque ninguém vai ajudá-la. Carol perguntou por que ela não pode conseguir um emprego e alugar seu próprio apartamento, e ela disse que não posso conseguir um emprego com a minha idade e Anhã já faz muito tempo Anhã é muito caro morar sozinha, especialmente no Colorado. Carol disse a ela que, infelizmente, não podemos ajudá-la porque, em primeiro lugar, moramos em um apartamento pequeno, e, em segundo lugar, vivemos a 7 estados de distância, do outro lado do país. Então, aqui estamos hoje. Estou no trabalho e recebo uma ligação de Carol dizendo que precisa estar comigo. Pergunto se está tudo bem porque consigo perceber que não está. Ela disse que falaria sobre isso quando chegasse. 30 minutos depois, ela chega, e eu faço uma pausa para o almoço com ela. Ela me conta que sua mãe literalmente pediu $1.000 para ajudá-la a se mudar do Colorado para Virgínia para ficar conosco. $1.000.
Dissemos várias vezes que não poderíamos ajudar porque não temos espaço para isso. Além disso, não temos $1000 para dar assim porque vivemos de salário em salário. Fiquei tão perplexo. E Carol me disse que a super simpatia recente dela era boa demais para ser verdade, o que eu já sentia que aconteceria. Ou ela não recebeu a terapia de que precisava ou mentiu. Não sei qual foi o caso, pois não há provas. Eu não estava presente nessa parte, mas Carol e Daniele discutiram pelo telefone, mais como xingando uma outra. Daniele estava chateada com Carol por não lhe oferecer um lar quando ela fez isso pelos primeiros 20 anos da vida dela, e agora Carol não pode retribuir o favor. Carol então disse à mãe dela, vai a merda de uma vez, antes de desligar e bloqueá-la completamente. Daniele agora está sem teto e vivendo em seu Nissan Sentra, mas não nos importamos nem um pouco. Todos aqueles anos que Carol teve que suportar devido ao comportamento arrogante e narcisista de Daniele estão agora se voltando contra ela, e ninguém quer morar com ela por causa disso, porque aquela mulher só se importa consigo mesma e sabe que o que está fazendo está errado e não se importa. Pessoalmente, não me importo se ela morrer. Vou urinar em sua sepultura quando ela falecer. Comentário. Entendo que você esteja enfrentando uma situação difícil com a sua sogra, Daniele. Pelo que você descreve, ela parece ter tido um comportamento prejudicial e manipulador no passado, causando problemas significativos para sua esposa, Carol. É compreensível que vocês se sintam frustrados e magoados com as ações dela. No entanto, desejar mal ou ter sentimentos tão negativos em relação a alguém pode ser prejudicial para vocês mesmos. Guardar rancor e ódio não trará paz de espírito nem solucionará os problemas familiares. É importante considerar a possibilidade de buscar formas saudáveis de lidar com essa situação. Embora seja compreensível que vocês não queiram ajudar Daniele devido ao histórico de comportamento dela, talvez seja benéfico explorar opções que possam ajudá-la a encontrar abrigo e apoio. Existem organizações e agências governamentais que podem oferecer assistência a pessoas em situação de sem-teto. Vocês podem pesquisar por recursos disponíveis na área em que ela se encontra ou entrar em contato com serviços sociais para obter orientação sobre como ela pode obter ajuda. Também é importante que vocês cuidem do bem-estar emocional de vocês e de Carol durante esse processo. Considerem buscar aconselhamento ou terapia para ajudá-los a lidar com o impacto emocional dessa situação familiar difícil. Um profissional de saúde mental poderá orientá-los e oferecer estratégias para lidar com os desafios emocionais que vocês estão enfrentando. Lembrando que cada situação familiar é única, e cabe a vocês decidirem como lidar com a relação com Daniele. No entanto, é fundamental buscar caminhos construtivos e saudáveis para lidar com os conflitos e encontrar formas de promover o bem-estar de vocês mesmos. O tempo em que Justice foi pego destruindo coisas, e sua mãe piorou tudo. Acabei de ver esse vídeo e fui lembrado de um evento da minha infância. Acho que se enquadra como uma história de pais privilegiados. Mas também pode ser apenas uma história de pais insanos. Isso deve ter acontecido quando eu tinha uns 12 anos, então alguns detalhes são vagos e a maior parte foi preenchida por minha mãe anos depois, de segunda mão. Havia um garoto que morava no mesmo condomínio onde morei por um tempo quando criança. Eu sempre achei o garoto um insuportável imbecil, mas meu meio-irmão era amigo dele. A tradução em inglês do nome dele era, e eu não estou brincando, Justice. Justice constantemente fazia coisas estúpidas. Ao ponto em que ele foi expulso da escola e teve que ir para outra escola mais distante. Não me lembro do que ele fez para ser expulso, mas em nosso país você precisa fazer algo realmente grave para que isso aconteça. No entanto, isso aconteceu antes de minha mãe e eu mudar para morar com meu padrasto. Então meu meio-irmão costumava ir para a escola com ele. A mãe de Justice era o tipo clássico de mãe que achava que seu filho era um anjo e nunca o punia por nada. Uma noite, Justice e algumas outras crianças percorreram todas as escadarias do nosso condomínio e desparafusaram e levaram todas as lâmpadas. Eles entraram nas escadarias onde não moravam ligando para pessoas aleatórias no interfone alegando serem crianças inocentes que esqueceram as chaves. E pessoas bem-intencionadas deixaram-nos entrar. Em seguida, eles levaram todas as lâmpadas para a floresta e as quebraram. Justice então se gabou disso para o meu meio-irmão. Agora, meu meio-irmão não era um anjo de forma alguma. Mas mesmo ele achou que esse nível de destruição era um pouco demais. Então ele contou aos nossos pais, que por sua vez contaram à diretoria da associação de moradores, ou qualquer que seja o equivalente do condomínio à associação de moradores, que registrou um boletim de ocorrência por destruição de propriedade. A família de Justice já estava em maus lençóis por causa de várias coisas ruins que ele e sua mãe haviam feito. Coisas como não recolher as fezes do cachorro, Justice uma vez deixou o cachorro fazer suas necessidades na escadaria também. Ser barulhento e perturbar os vizinhos. E alguns vizinhos reclamaram de um cheiro vindo do apartamento deles, mas sobre isso depois.
Justice também tinha vários outros casos em que ele havia destruído propriedade ou era suspeito de tê-lo feito. Muitas pessoas no bairro também achavam que a mãe de Justice era acumuladora, mas ela nunca deixava ninguém entrar no apartamento, então ninguém podia ter certeza. Mas a parte que era visível da porta estava definitivamente bagunçada. Portanto, como você pode imaginar, eles já estavam à beira do despejo quando isso aconteceu. E isso foi a gota d'água. Então a diretoria contratou um advogado para dar início ao processo de despejo, e eles estavam irritados com o quão demorado e frustrante esse processo seria. Despejar alguém em nosso país é seriamente difícil. No entanto, a mãe de Justice decidiu facilitar as coisas para eles. A diretoria organizou um evento em que todos nós trabalharíamos juntos para limpar a área ao redor do condomínio. Infelizmente, nossa família tinha um motivo definitivamente real e não improvisado para visitar meus avós por alguns dias. E isso estava totalmente planejado há meses e não poderia ser alterado. Então, infelizmente, não pudemos comparecer. Mas depois do que aconteceu, eu meio que desejava que tivéssemos ido. Você vê, a mãe de Justice, enfurecida pelo fato de a diretoria ter registrado um boletim de ocorrência contra seu filho, ela nem sabia sobre o despejo ainda, partiu para cima da presidente durante o evento. Em plena luz do dia, e à vista de praticamente todos no condomínio, exceto nós, a mãe de Justice atacou a presidente enquanto gritava como uma louca que a presidente era rodeadora de crianças, um monstro e que ela merecia morrer. A mãe de Justice tentou estrangular a presidente, mas foi rapidamente contida pelos outros. A polícia foi chamada e a mãe de Justice foi presa por agressão. Felizmente, isso ajudou a acelerar consideravelmente o processo de despejo. A mãe de Justice acabou com uma ordem de restrição também. Então, eu acho que você poderia dizer que a justiça da mãe de Justice foi servida. O quê? Você bem sabe que alguém nos comentários teria feito esse trocadilho se eu não tivesse feito. Nos últimos dias que Justice e sua mãe tiveram no apartamento, Justice falava frequentemente em voz alta sobre como a mudança foi escolha deles. Como todo mundo nessa cidade era horrível e como a cidade para a qual eles estavam se mudando era muito melhor. Ele insistia que o lugar era tão quente e agradável que tinha palmeiras. Eu tinha estado naquela cidade e informei facilmente que isso não era verdade. Na verdade, nenhum lugar em nosso país nórdico tinha palmeiras. Era uma afirmação tão ridícula de se fazer. Eu não sei se a mãe dele disse isso a ele ou se ele inventou essa mentira sozinho. Mas ele continuava insistindo que era verdade. Como bônus, quando a data do despejo passou, Justice e sua mãe ainda não haviam se mudado. A associação de moradores esperou a mãe sair do apartamento e chamou um chaveiro para abrir a porta e trocar as fechaduras. Eles então descobriram duas coisas. Os rumores de que a mãe de Justice era acumuladora eram verdadeiros. O apartamento dela estava cheio de todo tipo de tralha que a associação de moradores embalou e levou para uma unidade de armazenamento, com o dinheiro da mãe de Justice, é claro. Mas mais importante o apartamento estava em péssimas condições. Para começar, cheirava mal, cheirava a urina de gato a ponto de eles provavelmente terem deixado seus gatos, e provavelmente o cachorro também, urinarem no chão por anos sem fazer nada a respeito ou sequer tentar limpar. Havia também mofo e 1 tonelada de danos no apartamento. Parte dos danos foi provavelmente feita de propósito para punir a associação de moradores. Mas parte deles provavelmente era apenas negligência comum. Levou meses de trabalho para tornar o apartamento apresentável novamente. Eles tiveram que substituir basicamente tudo lá dentro, incluindo os pisos e algumas das paredes internas. Estava tão ruim que tenho quase certeza de que eles tiveram que fazer algum trabalho no teto do vizinho de baixo também para consertar os danos. Olhando para trás como adulto, honestamente sinto um pouco de pena de Justice. Ele era realmente um imbecil. Mas não é de admirar, considerando como era sua mãe. Ninguém realmente suspeitava o quão ruim era para ele. Geralmente, temos a ideia de que se o pai é um acumulador, a criança mostrará sinais de negligência. Mas Justice nunca parecia negligenciado. Suas roupas estavam limpas e ele sempre parecia alimentado. Mas é bem claro que ele agia da maneira como agia para chamar a atenção de sua mãe. Doutor, a criança destrói coisas para chamar a atenção de sua mãe. Sua mãe agride alguém na frente de testemunhas para defender seu filho. Acabei de descobrir que minha namorada faz programa. Minha namorada veio até aqui em casa hoje e disse que precisava me contar algo, que mentiu o relacionamento inteiro pra mim, e estamos juntos há 5 meses, então comecei a imaginar o que era de tão ruim, se ela tinha ficado com alguém, se ainda sentia algo por alguém, e que a gente podia superar o que fosse porque eu amo muito ela, mas foi aí que ela me disse que faz programa, que trabalha com isso todos os dias, ela escondeu isso todo esse tempo de mim e eu sinceramente não sei como reagir, ela.
Disse que a gente poderia superar isso e que é só um trabalho e ela não sente nada, mas eu não sei se consigo lidar com o fato dela ficar com uma pessoa diferente todos os dias. Eu tô em pedaços, não sei se deveria tentar porque eu realmente amo ela infelizmente. Ela mencionou também que várias amigas dela que trabalham com isso têm marido e filhos, que não interfere na vida deles. Eu não sei como conseguem, eu não sei se eu conseguiria, mas eu sei que ela me ama muito e eu também amo muito ela. Teria alguma solução? Qual o pensamento de vocês em relação a isso? Acho que seria uma boa se você conseguisse ajudar ela a sair desse trabalho, dar algum suporte financeiro enquanto ela toma outro rumo na vida, se ela quiser. Ok quem convive bem com isso e ok também quem não convive bem. Se tu vê que tu não consegue lidar, termine e é isso. Não é uma coisa simples, tu tem motivos para não conseguir conviver com isso e ela mentiu. Se ela deixasse claro isso no início você teria escolha. Tive um grande amigo que passou pela mesma situação, ele chorou de desespero. Na época disse para ele que era o melhor largar dela, ele ficou meio solto e contava para todo mundo o que aconteceu com ele como se pedisse socorro. Não gostava disso, muitas pessoas julgavam ele, outros diziam para largar. Enfim, ele estava muito apaixonado e teve que viver a situação por um tempo, se afastou dos amigos, da família, mas o encanto e idealização por ela foi diminuindo até que em pouco tempo o relacionamento acabou. Você não é o primeiro nem o último a passar por essa situação, só desejo que você sofra o mínimo possível com isso. Mano, ela mentiu durante meses pra quando você se apegasse soltar essa bomba? Eu acho que ela deveria ter sido sincera desde o início, isso é o que uma pessoa correta faria, e mano, sinceramente não recomendo ficar com ela não. E se tu começasse a transar com as amigas dela que também são prostitutas? Será que ela iria aceitar? Se não aceitasse, ou seria injusto da parte dela, e se ela aceitasse eu nem sei como chamaria o relacionamento de vocês, porque seria uma baita loucura. Sei lá mano, ia dar pra ficar com uma mulher que chupou de outro cara até ele na boca dela, ou porque isso é o trabalho dela, e depois dá uma escovadinha nos dentes e vem te beijar, tipo WTF mano. Eu terminaria mano, mas aí vai de você se você quer ou não isso pra você, ou se você prefere encontrar uma mulher que tenha mais a ver com o seu estilo de vida, e que te ame e se relacione com você em exclusividade. Chegando à conclusão de que minha mãe está alta na escala do narcisismo. Quando eu estava na faculdade nos meus 20 e poucos anos, assim como muitos outros, eu cresci e me tornei uma pessoa diferente dos meus pais. Quando me formei na faculdade, mudei de estado. Eu sentia muita falta dos meus pais, mas quando eles vinham me visitar de vez em quando, eu ficava tão irritado e difícil com eles. Quando eles partiam, eu me sentia tão culpado pela minha atitude enquanto estavam comigo. Eu não conseguia entender isso. Agora que estou mais velho, mais sábio e comecei a fazer terapia, tive uma epifania. Minha mãe é uma narcisista. Quando me tornei adulto, ela achava difícil me respeitar como adulto, e é por isso que eu ficava tão irritado toda vez que ela vinha me visitar. Grandiosidade e arrogância. Meus pais são muito religiosos. Eles me criaram acreditando que éramos melhores do que todos os outros porque tínhamos encontrado a única e verdadeira religião e qualquer pessoa que não fosse tão devota quanto nós era imatura e não valia meu tempo. Conforme fui ficando mais velho, fiz amizade com pessoas que cresceram de forma muito diferente da minha. Quando meus pais vinham me visitar, minha mãe desprezava esses amigos ou os tratava mal. Agora posso ver que ela é hipercrítica com qualquer pessoa que viva de maneira diferente dela ou que tenha uma opinião diferente da dela. Clemente, um sentimento de ter direitos especiais, é do jeito da minha mãe ou da estrada. Vai ter um bebê? Tem que ter o chá de bebê que ela quer. Natal. Todo mundo vai para a igreja dela e faz as atividades que ela quer depois. Nem pense em visitar seus sogros no feriado, ela tem prioridade. Dar à luz? Ela vai chorar e implorar as enfermeiras para deixá-la entrar no quarto, mesmo que você tenha dito a ela que só queria seu cônjuge no quarto, e depois vai dizer o quão egoísta você é por impedi-la de conhecer seu neto, assim que ele, entrar no mundo, em história real. Falta de empatia. Para o que foi dito acima, não importa se você está cansado, trabalhou o dia todo, está passando por um momento difícil. Ela não quer saber disso. Você tem que aparecer onde ela quer e quando ela quer, com um sorriso no rosto e sem reclamações. Não espere que ela se coloque no lugar dos outros, ela só consegue se relacionar com coisas que ela mesma vivenciou. Desprezo, ela vai fazer comentários condescendentes, e se você quiser manter a paz, é melhor aprender a aceitá-los e seguir em frente. Um pouco acima do peso? Não teve tempo de arrumar o cabelo? Ela vai te dizer. Pedindo algo no restaurante que ela acha nojento? Ela vai dizer isso na frente do garçom. Estabelecendo um limite? Ela vai atacar com insultos e críticas ao seu caráter. Imaturidade emocional, não espere que ela consiga ter uma conversa adulta ou aceitar limites.
No momento em que você tenta ter uma conversa sobre algo real, ela vai dizer que não é grande coisa e que você é dramático demais. Menções honrosas. Nunca fazer uma pergunta sobre sua vida quando estão juntos ou falar por cima no telefone, mas vai contar todos os detalhes minuciosos da vida dela e vai esperar que você se lembre. Repreender você a portas fechadas, mas se gabar de suas conquistas no Facebook. Preocupar-se apenas com aparências e fotos quando estão juntos, sem se importar com uma conexão real ou em criar memórias. Tratar você como uma criança, mesmo sendo um adulto completo, com uma carreira, uma casa, contas e impostos, e uma criança. Alguém mais cansado e desgastado como eu? Finalmente entender que minha mãe é assim me deixa tão desanimado e impotente. Não sei para onde ir a partir daqui. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.